Meus amados irmãos, bom dia, paz do Senhor para todos. Vamos fazer um comentário bíblico que nós encontramos no livro de Jó, capítulo 1. Leamos o versículo 24 que diz: E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui o homem chamado Jó, que é um exemplo de resiliência de pessoas que temem a Deus. O próprio Deus testemunha dele, dizendo que ele era um homem reto, sincero, temente a Deus, que desviava-se do mal. Então, quem deu testemunho de Jó foi Deus. Aí vem uma pergunta: mas o justo pode sofrer? Sim. Se Jó era um homem justo, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal e passou pelo que ele passou, é possível que cada um de nós, ou alguns de nós, passemos por isso, mas é necessário que permaneçamos fiéis a Deus, mesmo diante dos vendavais que se levantam contra nós, que muitas vezes vem da parte de Deus para nos provar, ou vem da parte do diabo também para provar se nós mesmos tememos a Deus. Então nós vemos que Jó é um homem temente a Deus, e a Bíblia diz que era um homem rico, o mais rico do Oriente, e os seus bens, a Bíblia diz que ele era o mais rico do Oriente. Mas aí Satanás, veio. No dia que os filhos de Deus se reuniram na presença de Deus, veio Satanás, e Deus perguntou: de onde vem Satanás? Ele disse: rodear a terra e passear por ela. E Deus perguntou: observa lá meu servo Jó, porque ninguém na terra é fiel como ele, um homem justo, sincero, temente a Deus, que se desvia do mal. E Satanás diz: olha, mas também tu enchesse Jó de bens material, abençoasse os frutos do seu ventre. Desse jeito ele é fiel, pode ser fiel. Então Deus disse, Satanás disse: agora vai, tira tudo que ele tem, os seus bens, para ver se ele não blasfema de ti no teu rosto. Então Deus permitiu que Satanás o fizesse isso, e assim Satanás fez. Primeiramente vieram os sabeus e deram sobre os jumentos e os bois que passavam junto. Depois veio o fogo do céu, destruiu o campo, a alimentação, o trigo, tudo que Jó tinha. Depois vieram outro grupo, que deram sobre as suas ovelhas, e aí chegavam a cada dia uma pessoa dizendo: aconteceu isso e aquilo, só eu fiquei para dar testemunho. Por fim, chegou outros dizendo: teus filhos estavam reunidos na casa do filho mais novo, e aí deu um vento oriental no canto da casa, derrubou e todos morreram. Então a Bíblia diz que Jó rasgou as suas vestes, e aí Jó mostrou que realmente temia a Deus. Ele disse: não saí do ventre de minha mãe, não voltarei para ela. O Senhor me deu e o Senhor tomou, bendito seja o Senhor. Em tudo Jó não pecou contra Deus. Mas aí no capítulo 2 mostra, meus amados, que outra vez Satanás veio no meio dos filhos de Deus, e Deus perguntou a Satanás, disse: mesmo tu havendo incitado contra meu servo Jó, ele permanece fiel, homem sincero, temente a Deus, e que se desvia do mal. E Satanás disse: mas também tu tiraste os bens dele, os filhos, mas ele ainda tem vida. Então toca na saúde dele, na carne, nos ossos, porque tudo que o homem tem, o homem dará pela sua vida. Então Deus permitiu, Satanás tocou na carne, nos ossos de Jó, e nós vemos que Jó agora foi acometido de um câncer que começou desde os pés até a sua cabeça, e ele agora pegava um caco de telha, se vestiu de saco, de cinza, raspava aquilo ali. A mulher chegou perto dele e disse: mas tu ainda mantens a tua fidelidade a Deus, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E qual foi a resposta de Jó? Como falas, louco? Ele não chamou a mulher de louco: como falas, louco, assim falas tu. Porventura receberíamos o bem de Deus e não receberia também o mal? Então nós vemos que ele permaneceu fiel a Deus, não é? E nós vamos ver essa saga de Jó no futuro, que ele vai manter a sua fé mesmo diante de todos esses vendavais. Então, irmão, só uma meditação: olha, servir a Deus quando está tudo bem é bom demais, mas servir a Deus quando os seus bens materiais, seus bois, suas vacas, seu campo, ainda dá para servir a Deus. Mas aí quando é tocado na família, todos os filhos de Jó, todos os 10 morreram, dá para servir a Deus perdendo todos os filhos uma catástrofe dessa? Não é muito fácil, não é? Então, assim, ainda louvar a Deus por isso,
mas está tudo bem, perdeu a família, perdeu bem, mas ainda tem saúde. Mas aí vem e é tocada a sua saúde. A gente sabe que a maioria dos homens blasfema a Deus quando é tocado na saúde, Satanás sabe disso. Por isso que ele diz, toca na saúde dele, na carne dos ossos, e ele blasfemará contra ti. Mas nós vemos que Jó não blasfemou, pelo contrário, ele repreendeu a sua mulher e disse, porventura receberíamos o bem de Deus e não receberia também o mal. Então é isso, meus amados irmãos. É assim que nós devemos ser, servir a Deus, independente da situação. O nome de Deus tem que ser glorificado na nossa vida, independente da situação. A nossa fé não depende da situação. Independente da situação, nós devemos permanecer fiel a Deus, servindo a Deus, fazendo a sua vontade. É possível servir a Deus diante das adversidades do mundo.